Who's gonna stop me now? Yeah. Mais uma questão agora. Ó, essa é a última da prova de 2013. Terceira, nível 3, primeira fase. Vamos ver como é que sai isso aqui. Adão gosta de construir sequências de quadriculados 3x3 de acordo com as seguintes regras. O primeiro quadriculado tem todos os seus quadradinhos pintados de cinza. Pera, deixa eu ajustar aqui o negócio de escrever que está todo torto. Eu esqueci de abrir o programa. Pronto, agora está certo. O primeiro quadriculado tem todos os seus quadradinhos pintados de cinza. Para passar ao quadriculado 3x3 seguinte, escolhe-se um quadriculado 2x2 e nesse quadriculado os quadradinhos cinza passam a ser azuis, os azuis passam a ser amarelos e os amarelos passam a ser cinzas. Veja o exemplo de uma das sequências do Adão, na qual os quadriculados 2x2 escolhidos aparecem em destaque. Ó, então a gente começou com 3x3, ele estava todo cinza. Aí ele selecionou essa parte do canto superior esquerdo, de cima e para a esquerda. Aí ele teve que pintar de azul. Aí a gente passou para o seguinte e estava pintado de azul. Aí nesse seguinte ele selecionou o canto superior direito. E aí ele fez a lógica, né? O que estava cinza ficou azul, né? Ó, esses dois que estavam cinzas ficaram azuis. E esses dois que estavam azuis ficaram amarelos. Né? Certo, então fazendo isso para a gente ir entendendo junto o que está acontecendo no exercício. Vou pegar a caneta preta. Tá, e aí depois, ó, no último, que é um pouco mais complexo, né? Ele escolheu o canto inferior direito aqui. E aí a gente já sabe, ó, o que estava em cinza ficou azul, beleza. O que estava azul tem que ficar amarelo, beleza. E o que estava amarelo tem que voltar a ser cinza. Então é um ciclo, né? O que estava entre cinza, o que da cinza fica azul, e o que está azul fica amarelo, e o que está amarelo fica cinza. Isso já é uma coisa notável, interessante, né? As coisas andam em ciclos. Um dia, ao construir uma sequência, Adão foi interrompido e o quadriculado que ele estava pintando ficou incompleto, conforme a figura. Está aqui, ó. Os pontos de interrogação indicam os quadradinhos que Adão não teve tempo de pintar. Qual das alternativas abaixo representa o preenchimento correto desse quadriculado? Tem várias maneiras de resolver esse exercício. Uma que eu acho interessante é tentar enxergar que aqui é um ciclo, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou dar um número. Eu vou dar para o cinza o número 0, para o azul 1 e para o amarelo 2, como se fossem estados. Aí o nosso jogo fica um pouquinho diferente, né? Mas ele guarda essa ideia. Ó. O cubo fica todo cinza no começo, é tudo 0. Toda vez que a gente for passar lá o quadrado 2x2 em algum lugar, a gente vai somar 1, não é? Em tudo. Então, cada quadrado de 2x2 que existe soma 4. Essa é a primeira coisa interessante, né? Porque ela vai somar 1 em cada um dos nossos quadradinhos, certo? Por exemplo, se tá tudo 0. 0, se eu somar 1, fica 1, né? Vai ficar tudo azul. O azul é 1. Se eu somar 1, vira 2, que é o amarelo, né? E aí faz sentido aqui, ó, vocês vão ver no jogo. E olha só que interessante. Desse jeito que eu coloquei, o estado inicial do nosso 3x3 é 0. E cada quadrado desse 2x2 que a gente vai passando, vai somando 4, né? Então aqui a gente vai somar 4. Aí depois a gente vai, por exemplo, ele pegou o canto superior esquerdo aqui e somou 4. Deixa eu só dar uma... Vocês entenderam a ideia, né? Então assim, ó, a primeira coisa é que somou 4 aqui, né? 1 em cada, nessa primeira, certo? Então aqui é cinza, cinza, cinza. Opa, desculpa, azul, 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 certo? Azul é 1, cinza é 0. Então tá igualzinho, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Então eu tô mapeando. O que eu tô fazendo? Tô mapeando. Deixa eu ver se tá filmando certinho.
Eu estou mapeando o nosso quadrado que estava com cores com números. E eu descobri um padrão. Esse quadradinho aqui, ele vai somando 4. O estado inicial vale 0. O número de passagens, se eu pegar o número de passagens e multiplicar por 4, eu vou ter exatamente a soma do que está valendo aqui. Entendeu? A soma sempre vai ser múltipla de 4 desses estados, né? A soma aqui dentro sempre vai ser múltipla de 4. Isso é muito importante, né? Porque tem um negócio interessante. Será que isso que eu coloquei faz sentido? Vamos ver. Vamos continuar seguindo no exemplo para ver se isso é válido. Porque eu acabei de pensar que talvez não seja. A segunda foi, ele pegou os 4 do canto e somou, né? Então ele somou aqui virou 2, aqui virou 2, aqui virou 1 e aqui virou 1. Então deixa eu só... Aqui virou 2, aqui virou 2, aqui virou 1, aqui virou 1. Depois ele veio aqui no canto inferior, aqui ó. Aonde estava 2 virou 0, né? Virou 0. Aonde estava 2 virou 0. Onde estava 1 virou 2 e... Então, na verdade, é meio falsa aquela interpretação inicial que eu tinha, né? Porque o que acontece quando a gente tem um quadrado amarelo? Ele vira cinza. Então, o que aconteceu foi que o 2 virou 1. Então, assim, ó, do cinza para o azul, o que acontece é que soma 1. Do azul para o amarelo, soma 1. E do amarelo para o cinza, subtrai 2. Isso é interessante. Então isso aqui talvez não seja verdade. Agora vamos pensar. Vamos ver de qualquer maneira quanto que está somando aqui nos quadrados. Ó. O primeiro quadrado é tudo 0. Então a soma é 0. O segundo tem 4. O terceiro a gente tem 1, 2, 3, 4, aí o amarelo vale 2, 5, 6, 7, 8. Esse aqui vale 8. E esse último, 0, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando aqui, eu vou colocar as pontuações, né? Para a gente tentar entender. 1, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 0, aqui é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A soma aqui deu 9, não tem nada a ver com... Então aquela ideia inicial que eu tinha não serve. Que outra forma a gente tem de conseguir entender as coisas aqui? Vamos tentar olhar para o comportamento do quadradinho. Se tem alguma casa que sempre é afetada ou nunca é afetada pelo quadradinho, que talvez isso nos dê alguma pista. Vocês percebem que independentemente de onde ele colocar o quadrado 2×2, a casa do meio sempre vai ser afetada? A casa do meio sempre vai ser afetada. Isso é um negócio interessante. Então, de certa forma, a casa do meio, ela guarda a informação de quantas vezes foram usados os quadradinhos. Porque não importa se a gente usar 3 quadradinhos aqui, ó, tipo, aqui nesse canto, ó, ela vai mudar para azul, para amarelo e voltar para cinza. Então, a cada 3 quadradinhos, é obrigatório que ela saia do cinza e vai para o cinza. De forma que eu não sei se vocês perceberam, mas agora sim eu achei um padrão que tem a ver com essas cores e esses números, entendeu? Esse padrão aqui que eu escrevi serve para a casa do meio, né? No caso, o número de passos que a gente fez, de quadradinho desse menor que a gente usou, ele é guardado por esse estado aqui, né? A gente consegue saber que é um número múltiplo de 3, mais esse resto da cor, né? A gente sabe que, por exemplo, se a gente passar o quadradinho 3 vezes exatamente, ele volta à cor original, cinza. Se tiver uma cor tipo azul, significa que ele passou 3 vezes e mais uma, 4. Ou ele passou 6 vezes e mais uma. Então sempre vai ser o múltiplo de 3
Ó, múltiplo de 3 mais 1 é azul. Múltiplo de 3, esse aqui é o número de vezes que ele passou, vai ser amarelo. E se ele passar certinho o número múltiplo de 3, 3, 6, 9, a cor vai ser cinza. Desse quadrado do meio. Tá. Vamos ver se tem outros padrões aqui. A gente percebeu que esse é sempre afetado. Tem algum que nunca é afetado? Não. Sempre eles vão ser meio que afetados. Mas tem algum que são afetados só em alguns casos? Tem, né? Por exemplo, se a gente pegar os das pontas, as pontas só são afetadas quando o quadrado está certinho aqui em cima, ó, né? Essa ponta só é afetada quando o quadrado estiver certinho aqui em cima. O quadrado for usado aqui em cima. Então ela guarda o estado de quantas vezes esse quadrado foi usado aqui em cima. É a mesma coisa, é a paridade do número. Então, por exemplo, vamos supor que a gente passou o quadradinho em cima 2 vezes exatamente. A gente passou 2 vezes. Olha, vamos usar esse próprio exemplo que ele tem aqui, ó. Ele usou o quadrado aqui, aqui e aqui. Você está vendo que a cor que está aqui nesse canto é azul? Por que essa cor é azul? Porque ele só usou este quadrado aqui uma vez, certo? Então essa casa só é afetada quando ele usa esse quadrado. Então a gente sabe que esse quadrado foi usado um número 3n mais 1 de vezes, né? Então ele pode ter sido usado 1, 4, 7, porque ó, 3 vezes 0 mais 1 é 0 mais 1, é 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. A gente sabe que esse quadrado de cima foi usado um número 3n mais 1 de vezes. Esse lateral, quem vai guardar a informação dele é esse aqui do canto. Então olha só, tá vendo que está azul? Então a gente usou esse lateral também um número 3n mais 1 de vezes. Isso é meio estranho, né? Eu não sei também exatamente para onde isso vai levar a gente, mas são pistas que a gente consegue coletar. E para todos esses aqui do canto, a gente consegue fazer essa administração de tentar entender quantas vezes cada um foi usado. Agora vamos prestar atenção numa coisa. A gente já consegue meio que saber, em casos pequenos, vamos dizer, em menos de 3 vezes, a gente consegue saber por esse quadrado e por esse quadrado, quanto a gente usou esse 2 por 2 e quantas vezes a gente usou esse 2 por 2, certo? Porque esse 2 por 2 guarda a informação é guardada nesse quadradinho e esse 2 por 2 a informação é guardada nesse. Aí a minha pergunta é, com essas duas informações a gente tem como saber mais alguma coisa? Eu acredito que tem. Porque se a gente somar o número de vezes que esses dois caras foram usados, essa peça do meio pode ser automaticamente entendida, né? Porque essa peça do meio vai ser afetada quando for usada esse canto e esse canto. Então olha só que interessante. Eu vou usar isso agora no quadrado ali de baixo. Tá vendo que aqui é amarelo? Eu vou desenhar ele maiorzão e tentar pintar. Aqui é amarelo. Aqui é... Cadê o cinza? Tem um cinza? Não, então eu vou deixar o azul. Pintar os azuis. Vou deixar as interrogações aqui. E o que está em branco é cinza. Qual que é a pista aqui? A primeira pista é... Aqui a gente sabe que passou um número... Está amarelo. A gente sabe que passou 3n mais 2 quadrados desse aqui, desse tipo aqui, assim, ó, né? A gente sabe que o número total de quadrados é na forma 3n. Exatamente. Porque o quadrado do meio é cinza. Lembra que para ele voltar a ser cinza, a gente tem que passar o número de vezes
que é múltiplo de 3. Ó. Passou uma vez, passou duas vezes, passou 3 vezes. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Ó? 0, 3, 6, 9. Se está cinza, significa que passou um número múltiplo de 3. Se está amarelo, ou se está azul, é um número múltiplo de 3 mais 1. 0, que é múltiplo de 3 mais 1, 1. 3, o próximo número é 4, ou seja, 3L, um número múltiplo de 3 mais 1. Aqui a gente sabe que o total é um número na forma 3L mais 1. Aqui a gente sabe que também é nessa forma. Agora olha só que interessante. Para este cara ter resto 1 na divisão por 3, lembra que o quadrado deixa eu pegar uma cor aqui. Isso significa que se você somar o número de vezes que esse quadrado passou, e o número que esse passou, isso dá resto 1 na divisão por 3. Esse cara tem resto 2 na divisão por 3 e esse tem resto 1. E ele é a soma deste com este. Isso significa que esse cara tem que ter resto 2 na divisão por 3. Você vai falar, nossa, que coisa de outro planeta, né? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um número que dá resto 1 na divisão por 3, por exemplo, 10. 10 é igual a 9, que é 3 vezes 3, mais 1. Beleza. Se eu pegar um número que deixa resto 2 na divisão por 3, por exemplo, 5, né? 5 é 3 mais 2, então quando a gente dividir por 3 sobra 2. Eu vou ter que somar com outro, isso aqui, ó, eu não sei que número é esse, a gente já sabe que é 5, professor, beleza, mas finge que você não sabe. Eu sei uma informação sobre esse número, o resto na divisão por 3 dele tem que ser obrigatoriamente 2. Porque olha só, esse número aqui é 3 vezes 1 mais 2. Esse número é uma caixa, a gente não sabe. E esse número aqui é 3 vezes 3 mais 1. Esse monte de 3 a gente vai juntando tudo, entendeu? A gente vai juntando. Isso aqui, esse monte de 3 a gente vai juntando aqui. E aí o que vai sobrando, digamos assim, são os restos, entendeu? Os restos é que vão determinar o que vai acontecer com esse número. E aí se você pegar aqui, ó, esse cara vale 2, esse vale 1. Se você subtrair 2 de ambos os lados para cancelar, aqui vai ficar menos 1. Então você sabe que esse cara tem que ser 3 vezes algum número, sei lá, menos 1. Mas olha que interessante. 1. Isso aqui é a mesma coisa que mais 2 menos 3. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Esse mais 2 você deixa aqui. E esse menos 3 você põe nessa caixinha. Vai ficar 3 vezes n menos 1 mais 2. Por que eu reescrevi dessa forma? Para ficar com o resto positivo, para vocês entenderem. Depois eu sugiro... Nesse vídeo eu deixei meio confuso, mas o nome disso, da base desse conhecimento, é matemática modular. Você começa a entender como os restos dos números nas divisões podem ser somados de maneira a você entender algum comportamento de um outro número, entendeu? Eu estou tentando explicar mais ou menos o conhecimento que eu estou aplicando. Mas a ideia é essa. Vamos lá. Eu sei que esse cara deixa resto 2 na divisão por 3 e esse cara deixa resto 1. Então, somando os restos, eu sei que se eu somar um número de resto 2 com o número de vezes que esse quadrado passou aqui, ó, embaixo, que ele passou aqui, ó, tem que dar resto 1. A única forma disso acontecer, a gente só pode ter resto 0, 1 ou 2 na divisão por 3. A única forma disso acontecer é se esse cara for 2, porque esse número é 4 e 4 é igual a 3 mais 1. Lembra, na divisão por 3, isso aqui vai ser divisível e o resto vai ficar 1.
Então eu sei a cor desse cara aqui de baixo. Esse cara tem que ter deixado o resto 2, então ele é amarelo. Certo? Então o resto dele é 2. Agora eu vou escrever só os restos ao invés de escrever 3n mais 1, 3n. Vocês entenderam? Aqui o resto é 0. Aqui o resto é 2, aqui o resto é 1, aqui o resto é 1. Então é azul a cor, inclusive, né? Aqui é azul, aqui é azul. Aqui é amarelo e aqui é cinza. A gente pode usar o mesmo processo para descobrir esse cara agora, que é o seguinte. Se esse resto é 2 e esse resto a gente não sabe quem é, mas os dois somados tem que deixar um resto 1, esse cara tem que ser obrigatoriamente 2. Então aqui tem que ser amarelo. E o resto na divisão por 3 é 2. Aí, vamos ver se a gente tem mais alguma informação para tirar. A gente pode comparar verticalmente. Também, não é? Vamos pensar assim. Este cara do meio só vai ser afetado o mesmo número de vezes que eu passar esse e esse. Sim, né? Se eu somar o número de vezes que esse cara foi afetado, né, a divisão por 3 com esse tem que dar esse aqui. De maneira que a única forma é se esse aqui for divisível por 2. Será que isso é verdade? Não, eu acho que isso... Eu não sei se isso é verdade ou não. Vamos voltar na nossa ancoragem. O meu argumento inicial era o seguinte. Eu consigo descobrir o número de vezes que este cara aqui de cima está pintado porque o quadrado que está aqui afeta ele exatamente, tipo, né, um determinado número de vezes. O que eu estou fazendo aqui é tentando somar o que aconteceu nesse quadrado, que é afetado por esse e esse, por um outro que está afetado por vários outros. Não, isso não faz sentido a princípio. Eu só posso fazer contas que envolvam os quadrados das pontas para descobrir o meio. Tá. Vamos olhar para o nosso problema original. Isso parece que vai deixar um padrão espelhado, mas isso por enquanto é um chute. Vamos tentar descobrir aqui o que está faltando, né? Esse aqui está faltando também. Caramba! Eu consigo descobrir... Agora eu preciso saber se eu consigo descobrir esse cara ou esse cara. Aí ficou difícil, fiquei travado. Então agora a minha pergunta é... Será que tem como eu relacionar esse cara com esse cara de alguma forma? Os das diagonais, será que eles têm alguma relação meio direta assim? Eu acho que não, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu use só esse quadrado 2×2 o jogo inteiro. Esse cara vai mudar o estado o tempo inteiro e esse cara não vai nem ser alterado o jogo inteiro. Então não tem nenhuma relação que eu possa tirar direta entre eles. E se... vamos tentar fazer suposições. Eu não estou conseguindo achar nada, mas vamos primeiro de tudo, vamos olhar o que a gente tem e ver se já é o suficiente. A gente sabe que esse da ponta tem que ser amarelo, em todos é amarelo, então não elimina nada. A gente sabe que esse de baixo... Opa, esses aqui a gente já tem, o que a gente descobriu mesmo foi esse aqui, né? Então, a princípio, todas as respostas tem que ter esse aqui igualzinho o que está ali, né? Faz sentido. Então, ó, todas têm então isso igual. A gente
descobriu que esses dois têm que ser amarelos. Esse e esse tem que ser amarelos, né? Esse aqui não tem, então não pode ser AC. Esse aqui, ó, não tem, então não pode ser a A. E esse aqui não tem, não pode ser a B. Mas ainda pode ser ou E ou D. E a diferença entre os dois... Nossa, é muita diferença, né? Porque ó, os três que restaram aqui do canto são diferentes neles, né? Vamos testar as duas hipóteses para ver se, tipo, bate, porque se a gente colocar os números aqui, a gente já sabe a matemática que a gente tem que fazer. Então eu acho que eu já descobri a forma de resolver o problema por engenharia reversa, né? Eu olhei a solução, aqui as possíveis soluções, e aí na hora de tentar entender qual seria a diferença entre elas, eu percebi. Então, a gente vai ter que dar variáveis aqui para esses valores. Vamos colocar aqui a variável, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Qual é a relação que a gente tem aqui de modularidade? Eu sei que A mais 2 tem que ser congruente a C. Congruente é tipo igual, só que no módulo 3. Estou falando dos restos. Eu sei que A mais 2 tem que ser congruente a módulo B. De maneira que, perceba, se A, olha só, A e 2 tem que deixar o mesmo resto, né? O B tem que deixar o mesmo resto da divisão por 3 que o C. Isso já é uma conclusão notável. Vamos ver se isso permitiria que a gente respondesse. Ainda não, ó, porque os dois aqui são cores iguais, né? Tem mais alguma coisa? Ah, tem mais uma coisa importante. Se a gente somar todos os estados da ponta, lembra que esse cara aqui do canto só vai ser alterado quando for usado esse quadrado. Esse cara aqui da ponta só vai ser alterado quando usar este quadrado. E assim sucessivamente, de maneira que assim, se você somar todos os quadrados que foram usados, a divisão por 3 desses caras vai estar somando as pontas. Então eu sei que 2 mais 2 mais 2 mais A tem que ser congruente ao resto do meio, que é 0. E você está vendo que aqui está 6. 6 mais A é congruente a 0 na divisão por 3. O que isso significa? Se 6 é divisível por 3, A tem que ser divisível por 3. Portanto, só tem uma possibilidade para o A. O A tem que ser 0. 0 significa que ele é cinza. Então, a cor desse quadrado aqui tem que ser cinza. E, por consequência, se esse quadrado é cinza, esses dois quadrados aqui do meio, eles têm que ser de que cor? 0 mais 2 é 2, amarelo. Então aqui é amarelo e aqui é amarelo, né? 0 mais 2 dá resto 2. Então, esse aqui tem que ter resto 2 e resto 2 é amarelo. Bom, eu acho que ficou meio confusa a minha explicação. Se você tem interesse aí no exercício, nesse tipo de conteúdo e realmente ficou confuso, deixa aí para mim nos comentários embaixo, fala que ficou confuso. Eu vou tentar arranjar uma maneira de explicar congruência modular, né? Restos de divisão, esses conteúdos relacionados, talvez de uma maneira mais simples. Ou eu vou achar algum conteúdo e tentar te indicar, beleza? Então, mas por enquanto é isso, ó. Só para vocês entenderem minha lei de raciocínio. Eu percebi que alguns quadradinhos só vão ter a cor pintada em casos bem específicos, né? Se eu usar o 2x2 lá em cima na esquerda, aquele quadradinho só é afetado nesse caso, os das pontas. E usando essa informação, a gente consegue ver que tem, por conta do jogo, isso tem uma relação na divisão com 3 desse número de vezes que esse quadrado 2x2 foi usado. E aí a gente consegue usar essa informação com matemática modular para prever as cores do tabuleiro inteiro. Bom, é isso.